Então vamos lá, irmãos. Estamos gravando, como é praxe. Nossas aulas são sempre gravadas para a gente poder depois utilizá-las tanto com vocês quanto no futuro com outros alunos, tá bom? Então, mais uma vez, graça e paz, já oramos. Vamos dar início aqui à nossa sexta aula de Geografia Bíblica 1. Como é praxe, vamos ler aqui um texto bíblico, irmãos. Quero ler um texto bíblico. Hoje a gente vai falar sobre as planícies de Israel, deserto de Israel, os vales de Israel, e nós estamos já indo para o final do livro. Quero ler um texto com vocês, Salmo 23. Estão gostando do livro, né, irmãos? Pastor Ernesto Nini Sim, realmente pastor, muito bom. escreveu essa obra. Só para vocês terem uma ideia, ele ainda continua sendo usado nos seminários, esse livro, porque se tornou um clássico sobre o tema. Alguém leia para mim o Salmo 23, por gentileza? Salmo de número 23, independente da sua versão. Amém, então vou ler. Tá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Obrigado, tio. Esse Amém. salmo tão conhecido, um dos mais conhecidos de todos, e aqui, mais uma vez, o salmista, no momento em que ele compõe essa poesia, ela é repleta tanto de poesia, de beleza, de graça, de espiritualidade, quanto também do conhecimento e da experiência do próprio escritor com relação à geografia bíblica, né? Pode ver que aqui ele vai falar um pouco da relação dele no aspecto pastoril, comparando Deus. Depois ele vai citar o quê? A hidrografia de Israel, águas tranquilas, né? É claro que ele conhecia também, de uma forma geral, o Rio Jordão sinuoso, o Mar Morto, mas ele também tinha experiência de lagos e de regiões onde isso era muito real. E ele, como um pastor, Davi, sabia da importância dessas águas tranquilas, seja por causa de um lugar onde o próprio rebanho poderia ali beber a água, ou quanto também de um poço. E ele também vai falar da questão de veredas, de caminhos de justiça. Ou, se tudo correr bem, se conseguirmos tempo, no capítulo 11, a gente vai também tratar hoje um pouco sobre essa questão, as estradas e caminhos da Palestina. Mais uma vez, geografia. A gente possivelmente deixa para a próxima aula, mas conforme for o desenvolvimento da nossa aula, talvez a gente entre. Caminhos de justiça. É claro que ele acaba fazendo uma poesia. E aí ele cita algo que a gente vai trabalhar bastante hoje. Mesmo quando eu andar por vales de trevas e de morte. A gente vai falar muito sobre os vales de Israel. E aqui também, no capítulo de número 9, os desertos de Israel. Então, esse assunto de hoje a gente vai trabalhar bastante, porque você vê, o salmista fazendo a sua poesia, fazendo a sua canção, ele, ele olhou a geografia para poder ser inspirado. Fantástico, né? Eu queria deixar isso daqui com os irmãos, porque ele, nosso irmão Davi, o rei Davi, poeta Davi, ele acreditava numa coisa, que a bondade e a fidelidade
do Senhor acompanharia ele todos os dias da vida dele, e o desejo dele era sempre regressar aonde? À casa do Senhor. Davi, ele é esse servo apaixonado por Deus e apaixonado pela casa de Deus e apaixonado pelo povo de Deus. Pode ver que a maior virtude de Davi não era ele ser um poeta, não era ele ser um general, um soldado. A maior virtude de Davi era ele ser apaixonado por Deus e apaixonado pelo povo que ele cuidava. Percebam o amor que ele tinha por Deus e o amor que ele tinha pelo povo. Davi é esse servo que olhava para Deus como seu supremo pastor, ele se via como ovelha desse pastoreio, Deus o coloca ele como pastor de uma nação, e ele tem um posicionamento totalmente magnífico com relação a isso. Ele se coloca de uma forma, eu diria, como poucos na história do Velho Testamento. Davi, ele amava o seu povo. Podem ver que tudo que acontece do início ao final da sua vida, ele sempre vai demonstrar o amor a Deus e o amor ao povo. Saul persegue, Saul tenta destruí-lo, ele continua amando aquele ungido errante. Né? Vou deixar aqui uma sugestão para vocês de um livro, eu não sei se vocês já leram, O Perfil de Três Reis. Já leram? Não? Pastor Johnny, é leitura obrigatória ao pastorado, tá? Gil, ao obreiro. Leiam, quando vocês tiverem uma pausa, leiam. É um livro curto, mas é um livro de ensinos espirituais extraordinário. O senhor pode repetir o título? O Perfil de Três Reis. Já já eu pego ele aqui para mostrar a capa para vocês. Tá? Então, livro fantástico. Vez por outra, eu acabo dando na igreja esse material, que é um material de estudo. Porque todo cristão precisa de ler, ouvi-lo, porque acaba sendo quase que uma profecia. É um livro baseado na história de Davi, de Saul e de Absalão. Extraordinário, extraordinário. Pode ver que Davi amava Saul. Saul queria matá-lo, Saul queria destruí-lo, Saul queria arruiná-lo e ele simplesmente amava. E ele ouvia as instruções daquele ungido errante. Fantástico, não? Pode ver, ele não se levanta, ele não mata. Saul lança lanças e flechas contra ele e ele não as devolve. Ele simplesmente ama. Tem as possibilidades de matar Saul por 2 vezes e não faz. Porque o ungido de Deus, quem cuida é Deus, não é os homens. Talvez vocês que não conhecem a literatura, o Felipe já conhece, talvez vocês digam, mas Davi também ele era um ungido de Deus, ele era. E o ungido de Deus nunca se levanta contra um ungido. E uma pessoa comum jamais se levanta contra aqueles que foram ungidos. Por quê? Porque do ungido de Deus, quem cuida é Deus. E Davi, ele tinha sido separado também como um ungido. Mas ele sabia que, enquanto Deus não o colocava na posição de rei, ele não tentou jamais fazer nada contra aquele que Deus tinha colocado no trono. Olha que fantástico. E depois que ele está no trono, ele passa por uma experiência com o Absalão, que é seu filho. E ele também deixa Deus tratar com Absalão. Esse livro é uma pérola, irmãos. Ele acaba sendo quase que uma profecia para nós, no exercício da igreja. E é simplesmente fantástico. Davi, esse homem que amava, como eu dizia há pouco, a Deus, grandemente amava o povo. Não importava se esse povo era um ungido errante ou um filho rebelde e um filho que praticou a insurreição. Quer coisa pior do que essa? Seu filho providenciar a ruína do pai. Foi isso que aconteceu com Absalão. Lembra da história de Absalão? Vocês lembram? Lembra, pastor Johnny? Lembra? Absalão ficava onde? Nas portas da cidade, pleiteando entre o povo, e ludibriando o povo até que deu o golpe no pai.
Foi? E o que Davi fez? Davi amou e deixou com que Deus tratasse com Absalão. E é assim que Deus quer nos ensinar a ter um coração como o de Davi. Por isso que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Claro que Davi errou com sua família, errou com seus filhos, errou pecando, mas Davi realmente tem muito a nos ensinar. Há quem diga que Davi foi um péssimo pai, um péssimo não sei o quê. Eu acho que essas pessoas, quando exaltam só os erros de Davi, esquecem de falar das virtudes, eles estão esquecendo do livro de Atos, porque o Espírito Santo lá em Atos tece um elogio a Davi e a gente não vê ele tecer de muitas outras pessoas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, pecou, mas se arrependeu. E Deus escreveu uma linda história e deixou, eu diria, no Novo Testamento, essa mensagem, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E uma última coisa, talvez vocês não saibam disso. Estudando o livro de Crônicas, de Reis, quando Davi está prestes a morrer, ele separa uma quantidade enorme do seu tesouro pessoal para a construção do templo. Não sei se você sabia disso. Lembra que Salomão que constrói o templo. Mas Salomão, ele só mandou os pedreiros trabalhar, entendeu? A conta já estava paga. Detalhe, o papai tinha tirado não do tesouro de Israel e nem dos sacerdotes. O papai tirou da poupança física dele e presenteou o povo de Deus, presenteou os sacerdotes, presenteou a história daquela nação com recursos próprios. Então, Salomão só foi lá e edificou. Claro, ele ampliou, tem as suas demais conquistas, etc. Tal, mas, na realidade, Salomão já pegou pronto, sabe? Davi, até nisso. Ele amava tanto a Deus e ao seu povo que ele tira dele, da família dele. Claro, ele era rei, ele era rico, ele tinha posse. Mas pensem, gente, enquanto outros reis estão acumulando para si, Davi acumulava e guardava, além dos seus dízimos e ofertas que ele já dava, que eram significativos, ele ainda pega uma quantidade enorme do seu tesouro e dedica a Deus para a construção do templo. Extraordinário, extraordinário. Por quê? Porque ele sabia, ele passaria, o reinado dele passaria para o filho, mas ele queria deixar um lugar ali, um lugar para que Deus fosse adorado e para que o povo de Deus continuasse sendo ministrado. Ou seja, ele amou demais a Deus. Por isso que o prazer dele era estar na casa de Deus. Lembram que ele disse? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o prazer dele era voltar à casa do Senhor. Nesses dias aqui do Salmo 23, possivelmente era só o tabernáculo, irmãos. Não era ainda. Porque, na realidade, até a sua morte, ele só cultuou a Deus no tabernáculo. O templo foi edificado por Salomão, seu filho. Olha que fantástico. Então, isso deixa uma lição para nós, né? De alguém que olhou para a geografia, de alguém que olhou para a paisagem, para a hidrografia, pelos vales, pelos desertos, pelos caminhos, pelas veredas, para Deus, para o rebanho, fez uma poesia, mas, sobretudo, nessa poesia ele expressa o quê? Eu amo a Deus e eu amo o povo de Deus. Tá bom? Deixo aqui essa reflexão para a gente ir para o nosso livro texto.